Então, gente, bom dia a todos. Página 63, quinta questão, letra E. Vou fazer a leitura. Os blocos econômicos regionais objetivam fortalecer as nações participantes, que podem ser países membros ou países associados, para que sejam mais competitivas. Qual a oração principal? Para ser oração tem que ter verbo. Qual é o primeiro verbo? Fortalecer. Fortalecer também. Mas observe que nós temos o objetivam. Objetivo também. Objetivam é o outro verbo. Então, nós temos os blocos econômicos regionais objetivam o quê? Fortalece. Quem objetiva algo. Objetiva fortalecer as nações participantes. Então, até participantes tem a função de quê, gente? Essa oração. Se completa o sentido do verbo transitivo direto, que é objetivo. Oração subordinada objetivo direto. Objetiva direta, muito bem, Antônio. Então, os blocos econômicos regionais objetivo. Isso daqui é um... Deixa eu ver, tem jeito para entrar na aula. Objetivo. É uma oração principal, isso aqui. Quem objetiva, objetiva algo. O que é que objetiva? Fortalecer as nações participantes. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Reduzida de quê? Observem que aqui, ó, fortalecer é verbo e nós não temos nenhuma conjunção, ó, como normalmente é. Os blocos econômicos regionais objetivam que se faça isso. Nós não temos um que, não temos um se, nós não temos conjunção. Então, ela é reduzida. Mas ela é reduzida de quê? De particípio, gerúndio ou infinitivo? Observe o nome fortalecer, a palavra. Se eu não me engano, termina com R, gerúndio, né? Infinitivo, Antônio. O gerúndio é NDO. NDO, gerúndio. DO ou DA, particípio. IR, IR é infinitivo. Então, nós temos aqui uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Só que se vocês observarem, ainda temos mais uma oração. Nós paramos em participantes. Depois de participantes, qual é a outra oração que temos? Na verdade, nós temos mais duas orações, gente. Bora, participação. Só o Antônio vai ganhar o ponto de participação da aula. E podem ser países membros ou países associados. Que podem ser países membros ou países associados é uma. Vou escrevê-la aqui e vocês vão pensando que tipo de oração é essa. Observem esse que, se é um pronome relativo ou é uma conjunção. Vale um ponto de participação, viu, gente? Então, quero que participem da aula.
Quando é pronome relativo, pode ser substituído, né? O que Pode ser por quando. substituído por o que, por o qual, os quais. Então, esse aí é relativo. Mais Pronome. alguém concorda com o Antônio? Deixa eu ver aqui. Maíla, o que você acha? Eu concordo. Concorda que seja relativo? Então, até aqui associados, nós temos, que podem ser países membros ou associados. Então, vamos tentar substituir. Os blocos econômicos regionais objetivam fortalecer as nações participantes, as quais podem ser países membros ou países associados. Então, observem que esse que eu consigo substituí-lo por o qual ou as quais, nesse caso, as quais. Se eu consigo, é relativo. Se é um pronome relativo, eu estou falando de uma oração substantiva ou adjetiva? Adjetiva, né? Adjetiva. Adjetiva, muito bem. Então, nós temos uma oração adjetiva. Se tem vírgula, ela está explicando ou restringindo? Quem Restringido. lembra? Está explicando. Sempre que eu tiver uma vírgula, eu explico. A vírgula serve para explicar. A explicativa. Então, nós temos aqui também uma oração subordinada, adjetiva explicativa. Tá vendo que ainda vamos usar esse conhecimento? Então, sempre temos que tentar revisar os tipos de orações, já que vai ser usado até o terceiro ano do ensino médio, vocês vão usá-lo. E ainda temos mais uma oração, para que sejam mais competitivas. Que tipo de oração é essa? Para que sejam... Oração subordinada. Deixa eu ver, peraí. Observe que ela está no final da oração. E ela indica o quê? Uma finalidade. Ela indica uma finalidade. Para quê? Com a finalidade de que sejam mais competitivas. Então, ela é uma oração adverbial o quê? Qual é Final. aquela que indica finalidade? Final. Peraí. Final. Oração subordinada adverbial final. Para quê? Com o intuito de quê? Então, pronto. Com isso, finalizamos. Finalizamos a letra E. Na página 64. Agora, passem a página, por favor. Eu tô copiando. Tá, pode copiar, viu? Tá. Gente, copie, viu? Faça igual ao Antônio. Enquanto isso, eu vou organizando aqui da próxima página. Quero o livro de vocês com todas as respostas. Já que eu estou perdendo cada aula, passando cada aula explicando, então, pelo menos escrevam a resposta no livro. Tem certeza que é a página 63? É do livro de gramática, viu, Lucas? Não sei. Tenho sim. Observe, eu acho que você deve estar com paradidático. Paradidático, aquele Não, bem gramática. fininho. É, É uma gramática, gramática? sim. Então, o livro, é a página 63. Não tô achando essa quinta. Não tem o número 5. A quinta está na 62. Mas a letra E está na 63. É na letra E. Ok, valeu.
tem até umas figuras de umas bolsas com a bandeira de cada país. Então, na página 64, eu vou dar um minutinho para não atrapalhar. Vou esperar mais um minutinho para que vocês consigam terminar. Terminaram? Hein, pessoal? Já? Eu já. Então, vamos para a 64. Vocês estão muito silenciosos hoje, viu? Só o Antônio falando aqui. Página 64, livro de gramática. Lucas, faça a leitura, por favor, da primeira questão. Como você deve lembrar, os advérbios são uma classe gramatical com certa mobilidade dentro da oração. Assim, é muito comum vê-los deslocados do final do período. Seu lugar mais habitual, quando isso acontece, normalmente fica separado do período, por vírgulas. Da mesma maneira, obviamente, procedemos com as orações subordinadas adverbiais. Leia o período abaixo com atenção. Utilize vírgula para separar os adjuntos adverbiais. Em seguida, reposicione esses termos para o outro lugar adequado. A. Conforme as características que apresentam os blocos econômicos, podem ser classificados como zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. Então, agora pede-se que a gente faça o quê? Que a gente reposicione para ler os períodos, utilizar a vírgula para separar os adjuntos adverbiais e, em seguida, reposicionar esses termos. Então, se nós temos assim... Deixa eu pegar o livro aqui mais perto. Nós temos, conforme as características que apresentam os blocos econômicos, podem ser classificados como zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. Então, vamos tentar colocar na ordem direta a frase, deixando, no caso, o adjunto adverbial no fim.
Porque vocês sabem que em língua portuguesa, a ordem padrão normalmente é essa: sujeito, mais verbo, mais complemento, mais adjunto adverbial. Qual é o adjunto adverbial dessa frase? Qual é a oração adverbial? Começa por uma conjunção, gente, adverbial. Conforme as características. Conforme, muito bem. Conforme as características que apresentam a oração adverbial. Então, se a ordem do advérbio é no final, ela deve ficar onde? No final. No final da frase, final. muito bem. Então, como é que começamos? Deixa eu ver. Eu apenas inverti, não sei se está certo. Pode falar do jeito que você colocou. Os blocos econômicos, eu botei esse e aquele no fim. Ficou ótimo. Os blocos econômicos podem ser classificados como zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária, conforme as características que apresentam. Então, vamos assim? colocar no fim. Gente, uma pergunta. Vamos trabalhar com advérbio, que oração adverbial vem de advérbio, já dá mais ou menos a mesma coisa, ó. Ontem, comi muito. Vocês sabem que o ontem ele é o advérbio de tempo. Está virgulado porque saiu do seu local, né? Que é o final. Se eu colocar assim, ó. Precisa de vírgula aqui? Não. Não. Porque ele já está no lugar dele. Para que eu vou colocar vírgula? Agora, se eu colocar aqui, ó. No parque. Aí eu coloquei outro adjunto adverbial. Aí Tem que precisa... colocar vírgula. Aí eu tenho que separar, porque aqui já tem mais de um, ó. Mas até, gente, segundo a gramática, eu até posso, nesse caso, ó. Agora, no parque, agora você colocar mais, ó. Na cidade de Aratinga, um exemplo. Não sei de onde eu tirei essa cidade, mas tudo bem. Então, eu teria, ó, segundo a regra, eu posso até ter uma adjunta adverbial, posso ter outra adjunta adverbial. Agora, quando eu tenho a partir de dois, é obrigatório, por mais que eles estejam no fim da frase, virgulá-los. Então, comi muito ontem no parque, na cidade de Aratinga. Nesse caso, eu tenho que virgular obrigatoriamente, porque eu tenho mais de dois adjuntos adverbiais. Então, voltando para a frase. Vou colocar aqui a primeira questão, letra A. Os blocos econômicos podem ser classificados como zona de livre comércio. Guilherme, por que entrou agora, Guilherme, na aula? Gente, por que aqui eu não coloquei vírgula para colocar essa oração adverbial? Antes dela eu não coloquei vírgula. Quem colocou? Sim.
Porque é um advérbio, então no lugar dele. Porque o advérbio está no lugar dele. Porque essa oração, ela ocupa o lugar de um advérbio, não é? Na oração adverbial, então, ocupa o lugar de um advérbio. Se ocupa e está no final da oração, no final da frase, ela não precisa de vírgula. Agora, quando eu coloco ela no início, ou se eu colocasse ela aqui no meio, aí obrigatoriamente eu teria que colocar uma vírgula. Então, na primeira questão, letra A, está correta. É apenas isso que quer que se faça. Eu acho que não vai não caber aqui. Você pode puxar colchetes, viu, Antônio? Em algumas partes. Exemplo, você pode colocar aqui no meio os blocos, aí abre colchetes, coloca 3 pontinhos, fecha colchetes e coloca a última palavra. Pode colocar aqui, ó, monetária, a última. Entendi. Aí depois você continua, conforme as características, porque o que nos importa é essa parte aqui, ó, conforme. Qualquer coisa você coloca colchetes. Pronto. Obrigado. Nada. Letra B. Camila, poderia fazer a leitura da letra B? Tá. Como resultado do dinamismo que caracteriza a economia mundial globalizada, a tendência atual é a formação de blocos econômicos. Na letra B, cadê a oração adverbial? Como resultado do dinamismo que caracteriza a economia mundial globalizada. Como resultado do dinamismo. Sim. Então, como é que ficaria a frase? A tendência atual é a formação de blocos econômicos. A tendência atual é a formação de blocos econômicos. Mas Como aqui é só resultado do colocando. dinamismo que caracteriza a economia mundial globalizada. Só isso. Deixa eu colocar aqui. Tá? Só vamos inverter a oração. A tendência atual é que é a formação de blocos econômicos como resultado do dinamismo que caracteriza a economia mundial globalizada. Gente, que tipo de oração é essa daqui? Quem consegue me dizer? Oração subordinada. Ah, não, subordinada é pronome Lá é relativo. subordinada, mas é adjetiva, substantiva ou adverbial? Adverbial, eu acho. Adverbial. Gente, primeiro passo. Tente substituir o que por o qual? Ou a qual? Então, é o pronome relativo. Se é pronome relativo, ela só pode ser um tipo. Adjetivo. Adjetiva. Se ela não tem vírgula aqui, ó, antes, ó,
Não tem vírgula antes dela, ó. Como resultado do dinamismo, Explicativa. o qual caracteriza, então ela é uma restritiva. Eu não estou falando de qualquer dinamismo, eu estou falando daquele lá, ó, que dinamiza. Aquele que caracteriza a economia mundial. Quer dizer, eu não estou falando de qualquer dinamismo, mas o que caracteriza a economia mundial. Então, nós temos aqui uma oração adjetiva e aqui nós temos um advérbio, ó, como resultado do dinamismo. Ô, gente, que tipo de oração? Que tipo de oração seria essa, ó? Vou dar 2 dicas para vocês. Seria uma adverbial comparativa ou uma adverbial conformativa? Conformativo. Dá a ideia de conformidade. A tendência atual é a formação de blocos econômicos conforme o resultado do dinamismo. Então, Muito bem, conformativo. Está afiado, hein, Antônio, você? Muito Uhum. bem. Conformativa. Oração conformativa. Então, nós temos aqui uma conformativa, em seguida nós temos uma adjetiva restritiva. Conseguimos organizar. Segunda questão. Leia o fragmento de texto abaixo e, em seguida, pontue-o. Em um mundo em que crescem os organismos econômicos regionais e setoriais, não é estranho que um país faça parte, ao mesmo tempo, de mais de um desses organismos, como faz parte do NAFTA e da APEC. O México é um bom exemplo. E aí, como vamos agora virgular esse texto? Depois dos regionais e setoriais, tem uma vírgula. Deixa eu colocar aqui logo segunda questão. Preciso que todos participem da aula. 1 ponto de participação, viu? Só para lembrar. Daqui a 10 dias é a nossa prova, viu, gente? Dia 9. Depois dos regionais e setoriais. Vamos ver aqui. Em um mundo em que crescem os organismos econômicos regionais e setoriais, muito bem. Então, eu quero que eu não vou digitar para não perder muito tempo. Eu quero que vocês acompanhem no livro de gramática. Após a palavra setoriais tem vírgula. Não é estranho que um país faça parte ao mesmo tempo de mais de um desses organismos. Qual a vírgula, quais as vírgulas aqui? É assim, não é estranho que um país faça parte ao mesmo tempo, ou não é estranho que um país faça parte ao mesmo tempo. Eu acho que tem que botar a vírgula aqui, ó. Ao Em um mesmo mundo tempo. em que crescem os organismos econômicos regionais e setoriais. Aí coloca uma vírgula. Antes do não é estranho. Sim, aí essa vírgula foi colocada já. Depois disso, qual é a próxima vírgula? Ao mesmo tempo. Antes de ao mesmo tempo e depois de ao mesmo tempo. Entre parte e tempo. Não é estranho que um país faça parte, vírgula. Ao mesmo tempo, vírgula. De mais de um desses organismos. Observe, gente, que esse ao mesmo tempo é só uma informação extra. Pode ser retirado sem prejuízo nenhum. Por isso que ela ficou intercalado por vírgula. Ficou intercalado para mostrar que ele não tem influência sobre a frase. Ele pode ser retirado. Então, acaba no ponto aí. Como faz parte do NAFTA e da APEC, o México é um bom exemplo. Temos uma... Depois de APEC. Hoje a PEC. Depois de APEC, nós temos uma adjunta adverbial. Então, depois de APEC, nós temos uma vírgula, porque a ordem das orações foi invertida. Era para ser assim, o México é um bom exemplo, como faz parte do NAFTA e da APEC. Mas como está invertido, tem que marcar com a adjunta adverbial veio deslocada, então marca com vírgula. Depois da APEC, tem uma vírgula.
Gente, eu vou fazer a frequência para finalizar por hoje. Deixa eu passar. Eita, deixa eu voltar. Hoje é o nosso último dia de aula desta semana, porque amanhã é feriado. Amanhã é emancipação de Arapiraca. Então, eu quero que vocês, para casa, ainda sobre o livro de gramática, eu vou colocar aqui a atividade. E me mandem. É para terça-feira, viu, gente? Segunda também não tem aula, que é dia dos finados. 5 dias sem aula. Segunda não temos aula, só vamos ter aula terça. Então, vocês vão ficar sem fazer nada, ou sem assistir aula. Sexta, sábado, domingo, segunda, 4 dias. Da página 86 à página 88, livro de gramática. Tem que ver esse textinho aqui, da Primeira Guerra Mundial. Esse texto vocês vão marcar, vão circular as palavras que não estão concordando. Exemplo, temos lá, ó, a Primeira Guerra Mundial, ocorrido. É ocorrido? O correto, né? Ocorrida? Não é ocorrida. Não tá falando da guerra? Aí vocês não precisam corrigir, basta circular o que tiver errado. Ocorrido, está errado, circula. Só isso, é? Entre os anos de 1914 e 1918, foram um acontecimento. Foi um acontecimento. Está errado, então foram, né? Circula ou foram. Então, tudo que estiver errado, que não estiver concordando, vocês circulam. Beleza. E tem as outras questões. Deixa eu grifar. Então, para casa, da 86 a 88, livro de gramática. Vou tirar um print. Deixa eu fazer a frequência aqui rapidinho. Abraão, faltou, não foi? Sim. Deixa eu colocar aqui. Abraão, André. Faltou também André. Antônio. Presente. Everton. Faltou Everton. Guilherme. Presente, Guilherme. Heloíse. Presente. Camila. Presente. Lucas. Deixa eu ver. Presente. Presente. Luiz Henrique. Presente. Maíla. Mário. Mari e Maíla presente. Renata e Vitória. Faltaram, não foi? Renata e Vitória. Então, recapitulando, quem faltou? Os que faltaram à aula de língua portuguesa foram Abraão, André, Everton, Renata e Vitória. Pronto, gente. Então, bom feriado para vocês, viu? Bom feriadão e bom fim de semana. Até terça-feira. Para a senhora também. Tá. Tchau, tchau.